Eu me chamava Maria das Dores, mas muitos diziam que eu era Dona Maria, uma senhora simples, de meia-idade já marcada pelo tempo, mas com o coração repleto de sonhos e esperanças. Hoje, aos 68 anos, relembro com misto de ternura e tristeza os dias que, em minha inocência, construíram um mundo perfeito que, mais tarde, se fez das aparências. Lembro-me como se fosse ontem daquela manhã de sol quente, quando o orvalho ainda brilhava sobre as folhas das mangueiras do quintal. Minha rotina começava antes do romper do dia, com o cantar tímido dos pássaros e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Eu me levantava devagar, arrastando os pés sobre o piso de madeira, sentindo cada rangido que a idade teimava em registrar. A casa era o nosso pequeno universo, decorada com lembranças de uma juventude vibrante e repleta de histórias de amor. O cheiro de bolos recém-saídos do forno e o som da risada do meu marido, Joaquim, preenchiam cada canto, criando um refúgio seguro de paz e aconchego. Naquela época, a vida parecia um eterno florescer. O nosso amor, simples e silencioso, expressava-se em gestos naturais, um olhar cúmplice durante a refeição, a mão estendida na hora de atravessar a rua, e aquela conversa mansa ao fim do dia, quando o crepúsculo se derramava dourado pelo telhado. Eu me sentia completa, imersa num mundo onde cada dia era celebrado com a simplicidade da rotina, mas também com a certeza de que o futuro guardava promessas belas. Minha manhã começava cedo. Acordava com o cantar dos pássaros que visitavam a janela e com a luz suave do sol que invadia meu quarto. Eu me dedicava a pequenos rituais, preparar o café com um toque especial de canela, arrumar a mesa com minhas melhores toalhas bordadas à mão, herança de minha mãe. Lembro-me bem do cheiro do pão fresco e da manteiga, que, ao se misturarem com a fragrância do café, criavam uma atmosfera de expectativa e amor. Tudo era tão harmonioso, tão previsto, como se o universo inteiro conspirasse para transformar cada segundo num tesouro insubstituível. Na parte da manhã, após o café, eu me dedicava a cuidar do jardim. Meu pequeno pedaço de terra, repleto de rosas, girassóis e manjericão, era mais que um hobby, era um reflexo de minha alma. Cada flor, cada folha, ganhava de mim não só água e adubo, mas também atenção e carinho. Enquanto regava as plantas, eu conversava com elas, como se reconhecessem sua dança silenciosa a mesma beleza que encontrei no amor. Ali, em meio às cores e ao frescor do verde, eu sentia que o tempo era eterno e que a vida se desenrolava em paz. O almoço era sempre um momento especial. Joaquim, com seu jeito risonho, preparava os pratos com a dedicação de um verdadeiro chefe de cozinha, mesmo que as receitas fossem passadas de geração em geração. Juntos, partilhávamos não só a refeição, mas também sonhos e confidências. Em cada gesto, em cada palavra, havia certeza de uma parceria sólida, construída com confiança e respeito mútuo. Embora o cotidiano tivesse suas rotinas pré-estabelecidas, havia sempre espaço para um olhar de cumplicidade, aquele silêncio confortável em que nossos corações se entendiam sem precisar de explicação. As tardes eram reservadas a pequenas tarefas e ao convívio com os vizinhos. Caminhava devagar pelas ruas da nossa pequena cidade, sempre com um sorriso no rosto e um bom dia sincero para cada pessoa que encontrava. Eu me lembrava dos velhos tempos, quando as palavras trocadas na calçada eram como laços invisíveis que fortaleciam a comunidade. Nas praças, crianças corriam e brincavam, enquanto os mais velhos se sentavam para contar histórias ou relembrar momentos de outrora. E assim, o dia seguia com a cadência serena de quem vive bem, sem pressa, absorvendo cada instante com a sabedoria que só a experiência pode conceder. Cada detalhe do nosso cotidiano fazia sentido e contribuía para um grande mosaico de sentimentos e memórias. A casa, com seus cantos escondidos e o balanço velho no quintal, era o palco de nossas pequenas alegrias e de grandes sonhos. Nas noites, ao som de uma velha canção de rádio ou de um samba distante, deitava-me exausta, mas feliz, com o coração leve e repleto de gratidão por tudo que vivenciava. O mundo parecia, naquele tempo, um lugar de possibilidades infinitas, onde cada gesto e cada sorriso tinham o poder de transformar a existência. Mas, como tudo na vida, havia também sutilmente os primeiros sinais de uma falha iminente. Aqueles pequenos detalhes que, à primeira vista, eram meras imperfeições, mas que, aos poucos, se mostrariam como os precursores de uma catástrofe emocional. Havia momentos em que o olhar de Joaquim parecia distante, como se suas memórias se perdessem num mar de pensamentos não revelados. Havia um silêncio inesperado nas conversas, uma pausa que falava de algo que não podia ser dito. Ainda que eu, inocente e confiante, preferisse acreditar que tudo era apenas uma fase passageira, o tempo, sorrateiro, já começava a tecer a trama que viria a transformar para sempre o nosso universo.
Lembro-me de tardes em que, sozinha na varanda, observava o céu e me perguntava se talvez o que sempre vi como perfeito pudesse ocultar segredos profundos, segredos que só a vida revelaria quando já fosse tarde demais para reclamar. Esses momentos, tão efêmeros quanto o brilho do entardecer, não conseguiam tirar a doçura dos dias, mas plantavam em mim uma semente de inquietação, um presságio quase imperceptível de que algo estava prestes a mudar. Minha vida, tão inteira e completa naquele período, era feita de pequenos detalhes: o tilintar dos talheres na mesa posta, a maciez dos lençóis dobrados cuidadosamente, o riso compartilhado nas tardes de domingo com os vizinhos, e as histórias contadas sob a luz vacilante do lampião antigo. Cada um desses momentos formava os alicerces de uma existência que, na época, parecia inabalável. Eu me orgulhava dos meus costumes, do jeito sereno com que enfrentava os desafios diários, e da convicção de que o amor e a verdade eram os maiores tesouros de uma vida bem vivida. É justamente nesse cenário de felicidade cotidiana, de simplicidade quase poética, que se inicia a grande transformação da minha história. Quem diria que por trás do sorriso de quem sempre acreditou no melhor, havia uma trama secreta que se desenrolava silenciosamente? Na inocência dos meus dias, mal podia imaginar os passos sombrios que se aproximavam, prontos para abalar todo o meu mundo. Mas, por ora, eu vivia cada instante com a doçura de um tempo que jamais se repetiria, um tempo em que o amor reinava absoluto, e a esperança era a única certeza de que o futuro sempre traria dias melhores. Hoje, ao olhar para trás, sinto uma mistura intensa de saudade e desventura. Cada lembrança, por mais singela que seja, me acompanha como uma sombra silenciosa. A vida antes do colapso era assim, feita de pequenos detalhes que, quando somados, formavam uma história de amor, confiança e, infelizmente, a semente das futuras desilusões. Mas era também uma época de magia, de encontro com a beleza simples do viver, onde cada gesto, cada palavra dita com carinho, fazia do meu mundo um lugar onde a felicidade parecia durar para sempre. Enquanto escrevo estas palavras, minha mente percorre os recantos da memória. Vejo a mim mesma, jovem e cheia de sonhos, contando histórias para os meus filhos e rindo com os amigos, sem imaginar que a trama da vida reservava surpresas tão cruéis. Mesmo nos dias mais radiantes, havia um eco distante, uma sensação de que o tempo, implacável, não para de correr, e que a justiça, embora tardia, sempre encontra seu curso. Aquele dia começou como qualquer outro. O sol ainda se escondia atrás das serras quando levantei da cama, coloquei meu chinelo surrado e fui para a cozinha. O cheiro de café se espalhou rápido, preenchendo a casa de aconchego. Joaquim, como sempre, demorava um pouco mais para levantar. Gostava de ouvir o rádio deitado, dizendo que o mundo lá fora não era tão urgente quanto o cheiro de pão saindo do forno. Mas, naquele dia, ele não desceu. Esperei. Preparei tudo com cuidado: café forte, tapioca do jeito que ele gostava, banana cortada em rodelas com mel. Até ajeitei o rádio na estação de forró que ele sempre sintonizava. Mas nada dele. Subi as escadas e encontrei a porta do quarto fechada. Bati com carinho. Amor? Tá se sentindo bem? Silêncio. Abri devagar, e o quarto estava vazio. A cama feita, sem marcas de ter sido usada. A primeira sensação foi de confusão. Será que ele saiu cedo para a feira? Pensei. Mas era terça-feira. Feira era só de sábado. Fui até o portão. Nada. Nem o carro estava na garagem. No começo, tentei me acalmar. Talvez ele tivesse saído para resolver alguma coisa, esquecido de avisar. Ele era assim às vezes. Distraído. Mas o relógio passava das 10 horas, e nada. Foi quando liguei no celular dele. Chamou. E chamou. E chamou, até cair na caixa postal. Liguei de novo. E de novo. E de novo. Aquilo não era normal. Joaquim nunca saía sem avisar. Nunca ficava tanto tempo longe. Ele sabia que eu ficava nervosa. Sabia do meu medo de ser esquecida. E foi ali, no meio da cozinha, com o pano de prato ainda na mão, que a primeira fisgada atravessou meu peito. Uma dor funda, como se algo tivesse sido arrancado de dentro. Sentei-me devagar. Olhei em volta. A casa ainda cheirava a café, mas já não tinha gosto de lar. Comecei a ligar para conhecidos. Ninguém tinha visto. Fui até a oficina do José, amigo dele desde criança. Nada. Passei na farmácia, no mercado, até no cartório. Ninguém sabia de Joaquim. Era como se tivesse evaporado do mundo. As horas foram passando. E com elas, vieram as dúvidas. Será que sofreu um acidente?
Será que alguém fez alguma coisa? Mas no fundo, bem no fundo, uma voz sussurrava: e se ele simplesmente foi embora? Essa ideia me deixou paralisada. Eu, que nunca desconfiei de nada. Eu, que acordava todos os dias ao lado dele com a certeza de que era amada. Eu, que preparava marmita com bilhetinhos escondidos, chamando de meu bichinho. Naquela noite, dormi sozinha pela primeira vez em 34 anos. Ou melhor, deitei. Dormir, eu não consegui. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas que antes me escapavam. Uma camisa nova que nunca vi, guardada no fundo do armário. Um perfume diferente no banco do carro. Um extrato bancário com um saque alto, coisa que ele nunca fazia. Foi aí que procurei nossa filha, Aline. Pensei, se ele surtou, se adoeceu, a filha tem que saber. Aline me recebeu fria. Estava sempre ocupada, com um olhar distante e respostas automáticas. Disse que não sabia onde o pai estava. Que talvez ele só quisesse um tempo. Um tempo? Como se a gente fosse adolescente. Saí de lá com o coração aos pedaços. Mas o pior ainda estava por vir. Certa tarde, fui tentar sacar dinheiro da nossa conta conjunta. Precisava pagar a conta de luz. E ali, naquela agência quente e abafada, com os ventiladores girando preguiçosos, recebi a primeira estocada mortal. Dona Maria, consta aqui que a senhora foi declarada falecida no sistema. Eu travei. Como é que é? Eu tô aqui na sua frente, moça. Tô viva. Minha voz tremia. Eu sei, senhora, mas o CPF está inativo. E consta como óbito. A senhora, tecnicamente, tá morta. Minhas pernas falharam. Me encostei na bancada, senti a respiração faltar. O gerente veio, tentaram resolver, mas o sistema era claro. Faleceu no dia 4 de junho. 3 dias depois do desaparecimento do Joaquim. Foi ali, diante daquela máquina fria e daquela moça sem expressão, que percebi. Algo muito maior estava acontecendo. Alguém, e não era qualquer alguém, tinha falsificado a minha morte. E pelo jeito, não foi erro. Foi de propósito. Saí da agência com as mãos suando. O sol queimava, mas eu sentia frio. Gelo. Senti como se o mundo tivesse desabado. Quem seria capaz de algo assim? Joaquim? Não, não podia ser. Cheguei em casa e fui direto para os documentos. Certidão de nascimento, de casamento, tudo ali, intacto. Mas, no meio da papelada, encontrei um envelope pardo com algo que nunca tinha visto antes. Abri. Era uma escritura de venda do nosso terreno, assinado por mim. Mas eu nunca assinei aquilo. O susto me fez cair sentada no sofá. Eles tinham vendido meu terreno. Em meu nome. Depois da minha morte. Foi a primeira vez na vida que me senti como um fantasma. Estava viva, respirando, com os pés firmes no chão, mas legalmente, eu não existia. E quem me apagou? Quem me tirou o direito de ser eu? Foi nesse dia que percebi. Alguém próximo, muito próximo, queria me apagar de verdade. E eu, que por tanto tempo fui a base daquela casa, agora não era nada. A primeira noite após essa descoberta foi a mais longa da minha vida. Sentei na varanda com uma manta fina nos ombros e fiquei olhando pro escuro. A cidade dormia, mas dentro de mim tudo queimava. Eu tremia de raiva, de medo, de abandono. O silêncio me fazia perguntas que eu não sabia responder. Mas uma certeza começava a nascer. Ainda fraca, mas pulsando, eu precisava descobrir a verdade. Porque se era verdade que alguém quis me enterrar em vida, também era verdade que eu não estava pronta para morrer. Nos dias que seguiram aquele golpe, eu era um corpo presente com a alma ausente. Andava pela casa sem rumo, abrindo e fechando portas como se buscasse alguma coisa escondida, ou talvez, só tentando encontrar a mim mesma no meio dos destroços. Ser declarada morta em papel, quando se está viva e sangrando de dor, é algo que desorganiza até os ossos. Não é só a injustiça que machuca, é o apagamento. É como se arrancassem de você o direito de existir. Mas depois da dor, veio a raiva. E da raiva nasceu uma decisão. Eu ia descobrir quem tinha feito aquilo comigo, e por quê. Comecei pelos documentos. A cada papel que eu pegava, um arrepio descia pelas costas. Revi certidão por certidão, tudo com olhos de lupa. Percebi que o papel da venda do terreno tinha uma assinatura falsificada. Era minha, mas não era. O traço era hesitante, a caligrafia diferente, e o detalhe mais gritante.
a data do documento coincidia com o dia da minha morte. Não era coincidência. Era armação. Resolvi ir até o cartório da cidade. Era um lugar pequeno, abafado, com cheiro de papel velho, ventilador fazendo barulho de hélice de avião. A atendente, uma moça chamada Gisele, me recebeu com estranheza. Mas, a senhora é a Dona Maria das Dores? Ela perguntou, olhando assustada. Sou, sim, moça. A morta mais viva desse cartório. Ela riu, meio sem graça, e me levou até o arquivo. Lá, com um pouco de insistência, consegui ver a certidão de óbito registrada em meu nome. Fiquei paralisada quando li: causa da morte, insuficiência respiratória crônica. Meu sangue ferveu. Isso aqui é mentira. Eu nunca tive problema nenhum nos pulmões. Isso aqui é falso. A moça engoliu seco. Quem assinou foi o Dr. Rubem, do posto municipal. Rubem, um médico aposentado, amigo de infância de Joaquim. A peça começava a se montar. No dia seguinte, fui até o consultório improvisado do Dr. Rubem. Ele morava numa casa antiga, onde ainda atendia gente da zona rural. Bati palmas no portão, como antigamente. Ele veio mancando, com uma bengala de madeira na mão. Dona Maria. Ué, mas, a senhora, tá viva? Pois é, doutor. E tô aqui para entender como é que o senhor assinou meu atestado de óbito. O velho ficou branco. Olha, eu só assinei porque me disseram que já estava tudo certo. Que a senhora estava doente, sem recuperação, e que a família já tinha feito tudo direitinho. Quem te disse isso? Silêncio. Quem, doutor? Ele desviou o olhar. Joaquim e a Aline. Ali, naquele instante, foi como se o chão se abrisse. Minha filha. Minha filha. Voltei para casa tremendo. A cabeça girava. Eu tentava entender, racionalizar, mas não dava. Não cabia no coração de mãe. Como alguém que eu pari, que eu embalei no colo, que eu defendi do mundo, podia assinar a minha morte? Nos dias seguintes, comecei a investigar calada. Fingi estar afastada, triste, doente. Não liguei mais para Aline. Não bati mais na casa de ninguém. Mas observava tudo. Vasculhei redes sociais, contas de e-mail antigas, papéis guardados em caixas de sapato. Achei uma agenda do Joaquim. Nele, recados enigmáticos, como assinar na quarta com D e encaminhar venda no nome dela, a garantiu que assina. Ah! Era a Aline. D era, provavelmente, o advogado da família, o tal Dr. Douglas, que sempre aparecia em festas e churrascos. Um sujeito vaidoso, que falava difícil para parecer importante. Fui atrás dele também. Me fiz de doida. Liguei de um número emprestado, me fazendo passar por uma cliente nova. Marquei um horário no escritório dele. Cheguei com um lenço na cabeça e óculos escuros. E em casos de inventário, doutor, quando uma pessoa morre, mas o patrimônio está no nome do casal, como funciona? Ele se ajeitou na cadeira, soberbo. Olha, dona, isso depende. Mas se o cônjuge faleceu e não deixou testamento, os filhos herdam. E se a certidão de óbito está em ordem, não tem muito o que fazer. Mesmo que a mulher esteja viva. Ele me olhou, surpreso. Como assim? Tirei os óculos. Olhei direto nos olhos dele. Eu sou a mulher. E tô bem viva. Ele empalideceu. Gaguejou. Dona Maria, isso deve ser um grande mal-entendido. Levantei da cadeira. O senhor vai me ouvir. E vai rezar para isso não ir parar na delegacia. Saí de lá tremendo. Mas não de medo. De força. De sangue. Eu nunca me senti tão viva quanto naquele momento. Recolhi tudo. Cópias de documentos, gravações das conversas, fotografias, agendas, bilhetes. A vizinha Lourdes me ajudou a organizar. Ela era daquelas velhas sabidas, que conhecem todo mundo, sabem das fofocas e dos podres que ninguém comenta. Esse povo achava que tu ia morrer calada, ela disse. Mas não sabem que quem cria raiz, volta. Nem que seja debaixo da terra. Numa dessas investigações, Lourdes veio me contar uma coisa que me fez gelar por dentro. Tu lembra da casa da praia, lá em Maragogi? Aquela que tu e Joaquim compraram há mais de 20 anos? Claro que lembro. Nunca fomos, mas era o sonho da aposentadoria. Pois bem, ele passou a escritura pro nome da filha, uns meses antes de tu morrer. A essa altura, minha cabeça já não girava. Ela queimava.
Eu não era só uma mulher traída. Eu era uma mulher roubada. Roubada pelo próprio marido. Roubada pela própria filha. Roubada por um sistema que acredita em papel mais do que em carne viva. Mas mesmo com o coração em frangalhos, juntei minhas forças. Era a hora de virar o jogo. E quando o mundo acha que a velha morreu, é aí que ela renasce. O silêncio dentro de casa começou a doer mais do que qualquer grito. Não era só a ausência do Joaquim, nem da voz da minha filha. Era a ausência de mim. A sensação de ter sido apagada da vida por aqueles que deveriam ser minha continuidade, meu abrigo, meu motivo. Eu não era mais mãe, nem esposa, nem dona da minha própria história. Era um vazio com nome e sobrenome, Maria das Dores. As noites se tornaram longas demais. Às vezes eu dormia com a televisão ligada só para fingir que tinha alguém comigo. Outras vezes, ficava sentada na cama olhando para a porta, como quem espera que o passado volte só para pedir desculpa. Mas ele não voltava. Ninguém voltava. A comida começou a perder o gosto. O café esfriava antes de eu beber. O rádio só tocava músicas que me faziam chorar. Até o cheiro das plantas do jardim começou a me enjoar. Tudo aquilo que me dava alegria virou lembrança de um tempo que não existia mais. Uma tarde, fui até o espelho do meu quarto. Olhei fundo para mim. Meu rosto, cansado. Os olhos, murchos. Os cabelos, ralos. Mas havia algo mais. Uma mulher olhando de volta com raiva, não do mundo, mas de si mesma. Eu me vi e pensei, como é que tu deixou chegarem até aqui, Maria? E eu chorei. Chorei feito criança. Chorei de soluçar. Chorei sem vergonha. Chorei por tudo, pela confiança traída, pela vida desperdiçada, pela filha que me abandonou. Chorei pelos aniversários esquecidos, pelas palavras que engoli, pelas vezes que me fiz pequena para caber na vida dos outros. Foi um luto. Não da minha morte falsa, mas do que fui. Por dias, evitei sair de casa. Não atendia telefone. Não abria portão. Não falava com ninguém. Passei uma semana inteira com a mesma roupa. Minha vizinha Lourdes batia, deixava comida na porta. Deus abençoe ela. Até que um dia, recebi uma carta. Uma folha dobrada, sem envelope. Escrita à mão. Era da Lourdes. Maria, não deixe o que eles fizeram te matar de verdade. Eu conheço mulher forte quando vejo. Você pode até estar machucada, mas está viva. Viva. E enquanto houver vida, tem coisa para ser feita. Foi ali, naquela carta torta, com a letra trêmula da minha amiga, que uma brasa reacendeu no fundo do peito. Na manhã seguinte, me levantei com a coluna dolorida e os olhos inchados, mas com um fio de vontade que não sentia fazia tempo. Fui até o quarto, abri o armário e vesti minha melhor roupa. Aquela que guardei pro batizado do neto que nunca veio. Passei um batonzinho cor de goiaba, daqueles antigos. Prendi o cabelo com a fivela de pérola da minha mãe. Olhei no espelho e vi uma senhora, sim, mas viva. E pronta. Sentei na varanda com um caderno no colo e comecei a escrever. Linha por linha, palavra por palavra, anotei tudo, datas, nomes, locais, sentimentos. Como se colocar no papel fosse organizar a alma. Fiz uma lista com o que me restava. O que ainda era meu. O que eu podia reaver. Fiz contas, anotei CPF, RG, procurei advogado público, pesquisei nos jornais locais. Passei tardes inteiras no cartório e no fórum da cidade. E aos poucos, comecei a renascer. Foi nessa fase que recebi uma ligação anônima. Uma voz masculina, abafada, disse: Dona Maria, só queria avisar, sua filha e seu marido estão vendendo o sítio da família. O último bem que tá no seu nome ainda. O sangue gelou. Desliguei sem conseguir responder. Meu coração batia tão forte que mal consegui levantar da cadeira. O sítio. Nosso pedaço de terra, comprado com suor e plantado com história. Era a última coisa que me restava. E eles iam tirar também. Foi aí que entendi. Não era só uma traição. Era um plano. Um projeto de apagar a minha existência. Talvez para não dividir em herança. Talvez por vergonha. Talvez por ganância. Não sei. Mas uma coisa eu sabia. Se eu não fizesse algo agora, eles iam conseguir. E eu não ia deixar. Naquela noite, sentei na cama, respirei fundo e tomei minha primeira grande decisão. Eu não ia mais ser espectadora da minha vida. Eu ia agir. Não por vingança,
ainda. Mas por mim. Pela mulher que fui. Pela que ainda podia ser. Comecei com pequenos passos. Fui à Defensoria Pública. Levei os papéis. Mostrei tudo. A moça que me atendeu, jovem, meio cética no começo, foi ficando pálida à medida que lia os documentos. Isso é grave, Dona Maria. Muito grave. Eu sei, minha filha. Mas tô pronta. Entrei com pedido de anulação da certidão de óbito. Reativei CPF. Denunciei falsidade ideológica. Abri queixa contra o médico, o cartório e, sim, contra minha filha e meu marido. Doeu. Mas foi necessário. Durante o processo, muita coisa foi revirada. Descobri contas no exterior, negócios em nome de terceiros, imóveis que eu nem sabia que existiam. Eles estavam usando meu nome para lavar dinheiro, mesmo morta. O buraco era mais fundo do que eu imaginava. Mas agora eu já tinha saído da cova. Um dia, caminhando pela rua, encontrei a Aline. Ela fingiu que não me viu. Passou direto, cabeça baixa. Aquilo me cortou mais do que 1000 palavras. Ver a minha filha, me ignorar como se eu fosse mesmo um fantasma, me matou um pouco por dentro. Mas me fortaleceu também. Porque naquele momento, eu entendi, eu não era mais a mesma. Eu era uma mulher com uma missão. E ela ia se cumprir. Depois que a justiça me reconheceu como viva de novo, eu voltei a existir, no papel. Mas para mim, isso não era o bastante. Eu queria voltar na vida real. Nos olhos deles. Na presença. No susto. Mas não de qualquer jeito. Eu não queria só aparecer. Queria que eles sentissem o gosto da culpa, o cheiro do medo, o arrepio da vergonha. Queria que entendessem que não se mata uma mulher assim, sem pagar por isso. E foi aí que a vingança deixou de ser sentimento e virou plano. Comecei devagar, observando. Contratei um rapaz do bairro, o Ramon, filho da costureira da esquina, para investigar para mim. Era bom com a internet, mexia com redes sociais, essas coisas modernas. Com ele, eu descobri tudo. A Aline estava abrindo um salão de beleza chique, com nome estrangeiro. O Joaquim tinha virado consultor imobiliário, metido a empresário. Os dois postavam fotos em eventos caros, viagens e até com políticos da cidade. Tudo isso, com o dinheiro que era meu. E mais, anunciaram o casamento dos dois. Uma cerimônia de luxo, com presença de autoridades, imprensa local e, pasme, homenagens póstumas à falecida mãe da noiva. Eles iam me enterrar de novo. Só que dessa vez, com festa. Foi ali que eu tive a ideia. Sabe o que eu vou fazer, Ramon? O quê, Dona Maria? Eu vou pro casamento da minha filha. Em carne, osso e alma viva. Ele me olhou com o olho arregalado. Mas como? Como fantasma. Começamos o plano em silêncio. Ramon me ajudou a conseguir um convite. Ele hackeou o e-mail do cerimonial. Me mostrou onde ia ser, quem ia estar. Me ensinou a mexer no celular, me arrumou uma roupa nova. Eu queria causar impacto, mas também queria elegância. Nessa hora, lembrei da minha mãe dizendo, quando quiser mostrar força, não grita. Apareça em silêncio. Mas antes do grande dia, eu precisava garantir que tudo estivesse amarrado judicialmente. Procurei a defensoria e pedi. Quero que o juiz saiba que eu tô viva. Que essa certidão de óbito foi um golpe. Que os bens foram desviados. Mas quero silêncio. Quero que segurem a notificação até segunda-feira, um dia depois do casamento. A senhora tem certeza? Tenho. Isso é pessoal. E é poético. Na véspera, fui até o cemitério onde tinham enterrado uma Maria das Dores qualquer, com meu nome na lápide. Levei uma rosa vermelha e deixei em cima da sepultura falsa. Fiquei ali, olhando pro túmulo. Descansa aí, Maria que morreu. A que tá aqui agora, tem uma última missão. Na manhã do casamento, vesti um vestido azul escuro, com renda antiga. Botei colar de pérolas, batom vermelho. Prendi o cabelo num coque firme. Passei um perfume leve, de jasmim, o mesmo que usava nos aniversários da Aline quando criança. Peguei o ônibus, sentei na janela e fui até o local da festa. Era um salão enorme, chique, cheio de gente bem vestida. Música ao fundo. Buffet caro. Gente rindo. Entrei com o convite impresso. O segurança nem questionou. Me olhou de cima a baixo e disse: "Pode entrar, senhora." Ele não sabia que estava deixando um fantasma passar pela porta.
Fiquei num canto, quieta. Ninguém me reconhecia. Alguns olhavam e pensavam talvez ser alguma tia distante, alguma convidada da mãe do noivo. Até que chegou a hora da cerimônia. A Aline entrou linda, não posso negar, mas fria, com aquele sorriso falso de quem quer mostrar que tá feliz. O Joaquim a esperava no altar, vestido num terno que custava metade do meu antigo sítio. O padre começou a falar. Fiquei de pé. E foi aí que caminhei pelo corredor central. Cada passo, uma lembrança. Cada olhar, um sussurro. As pessoas começaram a se virar. Umas pararam de respirar. Outras cochicharam. O padre parou de falar. O Joaquim empalideceu. A Aline deixou cair o buquê. Mãe, ela disse, num fio de voz. E eu respondi. A falecida veio dar sua bênção. O salão inteiro ficou em silêncio. Uma mulher gritou. Um homem caiu da cadeira. E eu continuei andando, firme. Fui até a frente, olhei nos olhos da minha filha e disse. Eu não morri, Aline. Mas você morreu para mim. Virei pro Joaquim. E você, meu amor, cavou a própria cova. Entreguei um envelope com as cópias do processo judicial, os documentos, tudo. Dei um sorriso. Um daqueles que a gente dá quando ganha uma briga sem precisar levantar a mão. E fui embora. Na rua, o vento soprou no meu rosto. O sol começou a se pôr. Um taxista parou do meu lado. Vai para onde, dona? Pro lugar onde moram as mulheres vivas. Ele sorriu. E me levou. Voltei para casa naquele dia como quem sai de um enterro, mas, dessa vez, não era o meu. A festa acabou em tragédia. Não no sentido literal, mas no que mais dói pra gente como eles, o vexame público. A vergonha. A exposição. Na manhã seguinte, as fotos do casamento viralizaram nas redes. Não por causa do vestido da noiva, nem pela decoração, mas pela manchete. Mulher dada como morta surge no casamento da filha e acusa golpe emocional e financeiro. Tava estampado em tudo quanto era lugar. O vídeo da minha entrada tinha mais de 1 milhão de visualizações. E eu, que tinha sido enterrada viva, virei meme, manchete, símbolo. As pessoas passaram a me chamar de a noiva fantasma. Mas eu preferia o título que uma repórter colocou numa matéria mais sensível. A mulher que voltou dos mortos para honrar a si mesma. A justiça não demorou. O processo correu rápido, graças ao escândalo. O juiz anulou a certidão de óbito. Meus bens foram devolvidos. Joaquim foi indiciado por falsidade ideológica, estelionato e associação criminosa. A Aline, ela tentou alegar que não sabia de nada, que foi manipulada. Mas tinha provas, conversas, áudios. A sentença dela não foi a cadeia. Foi pior, perdeu o respeito da cidade, o noivo e a própria imagem que construiu. E eu saí no lucro. Não só pelos bens materiais, que eu vendi e doei boa parte, mas pelo que ganhei de volta, minha dignidade. Meu nome. Minha existência. Fui convidada para dar entrevista em um programa de TV da capital. Me perguntaram, Dona Maria, por que a senhora não os denunciou antes? Por que só agora? E eu disse, porque a justiça deles não ia me satisfazer. Eu queria algo mais. Queria que eles sentissem o peso do que fizeram. E para isso, eu precisava ser o fantasma que eles criaram. Depois disso, passei a andar pelas ruas de cabeça erguida. As pessoas me cumprimentavam, me abraçavam. Algumas senhoras me diziam, a senhora falou por todas nós que já fomos esquecidas. Outras choravam. Homens também. Gente simples. Um menino me parou um dia na feira e disse, a senhora é aquela que morreu, mas venceu, né? Eu sorri. Mais ou menos, meu filho. Eu sou aquela que morreu, mas voltou para si mesma. Ramon, o rapaz que me ajudou, virou meu braço direito. Me ensinou a usar redes sociais. Criamos uma página chamada Mulheres Vivas, onde conto minha história e recebo relatos de outras que passaram por coisas parecidas. Virou um movimento. E sabe o mais curioso? Nunca mais precisei gritar. A vida toda disseram que mulher idosa não tinha mais voz, que devia se calar, aceitar, sumir. Mas eu descobri que, às vezes, a presença de uma mulher viva é o maior grito que existe. Hoje, planto rosas no quintal. Durmo em paz. E todas as noites, antes de dormir, olho pro espelho e digo,
Maria das Dores morreu, mas Maria de Si nasceu. E nasceu forte.